Vou falar de dois temas importantes. O tema do eu posso tudo e o tema do eu não posso nada. Num lado, os custos do individualismo que nos remetem a ter vínculos frágeis, fugidios, efêmeros, onde eu estou sempre desqualificando o outro, onde eu estou sempre enaltecendo-me como se eu fosse o protagonista único da cena. Fazer caso do outro só tem um grande inconveniente. Me aumenta a solidão, eu fico sem interlocutores. O individualista não sabe quase nada porque ele não troca. Ele só sabe aquilo que ele sabe. Chega um momento que ele se aborrece até de ouvir a si mesmo. Na contrapartida, ele vive de improvisos que aceleram os seus riscos. E eles estarão sempre expostos à ideia de pensar que, em sendo superiores, não vale a pena investir em ninguém nem em outra coisa que não seja nele mesmo. Na contrapartida, no oposto disso, temos aquele que pensa que não pode nada. Um sujeito que foi criado com excessos de críticas, com excessos de limites, onde ele fica quase todo o tempo banalizando o que é pequeno, com pequenas ambições, tentando buscar equilíbrio na miserabilidade. Não na miserabilidade econômica, mas na miserabilidade, na pobreza cultural, na pobreza de encontros e desencontros, na pobreza das festas, na pobreza do enfoque, na pobreza do olhar. O sentido da vida só se sustenta se for cotidiano, plena de imaginário, onde se busca um equilíbrio entre, às vezes eu preciso aumentar a minha ambição porque estou melancólico diante da perspectiva de realização. E na contrapartida, às vezes posso pensar que convém ser menos eufórico, até para poder ter realizações que deixem o gosto da alegria e o sentido de um quero mais. Entre eu não posso nada e eu posso tudo, há muitas coisas a serem construídas numa educação com tolerância e com respeito, onde as pessoas possam juntas, pais, filhos, professores e alunos, adultos e crianças, encontrarem um caminho que seja rico e enriquecedor para ambos, no convívio, na construção e no resultado.